E quando por causa da mensagem chega ao sofrimento e perseguições, elas abandonam a sua fé. Ainda as outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem, produzem uma grande colheita, uma 30, outras 60, outras 100 vezes mais o que foi semeado. Gostaria que alguém lesse outra versão, por gentileza? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ele infrutífero. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, a 100 por um. Aleluia, Senhor. Foi esse o texto, irmãos, que Deus me deu. O que é o texto? Qual é o título da palavra? É o seguinte: o que você plantou e o que foi plantado. O que você plantou, o que você plantou e o que foi plantado. A gente lendo, a gente vê que Jesus Cristo falando com os discípulos, ele estava ensinando os discípulos. E ele falou sobre essas 4 sementes. A primeira semente foi plantada numa terra bem rasa. Satanás, nas primeiras dificuldades, Satanás logo veio e levou. A segunda foi plantada no meio das pedras. Ela não enraizou. A terceira no meio dos espinhos. Começou a crescer, não tinha espaço, logo parou de crescer e morreu. A terceira em água boa, ou em terras boas, e se multiplicou. Eu lendo, aprofundando, vejo no dia de hoje, irmãos, a gente vem para a igreja, podemos dizer que tem 4 tipos de crente dentro da igreja. O primeiro tipo de crente é aquele que entra na porta da igreja, ele já entrou, ele já aceitou a Jesus, porque ele já veio receber a palavra. Ele, ao abrir a porta, ele já sentou no seu lugar e ficou ali. E sentando ali naquele lugar, ficando quieto, ele já é a primeira semente. Ele foi semeado e ele está ali por cima da terra. Cabe a ele enraizar. Cabe a ele não brotar num solo cheio de pedra. Cabe a ele não brotar no solo que haja muitos espinhos. Porque da primeira vez que a gente chega na igreja, a gente encontra as dificuldades. Para você ver o texto, quantos anos atrás foi escrito. E mesmo no dia de hoje você pode colocar. Tem irmão que vem para a igreja. É aquele irmão que senta na igreja, ele está lá, ele quer aceitar Jesus. É aquele irmão que nasceu no meio dos espinhos. Ele está sentado no meio dos espinhos. Aí quando ele fala assim, Deus, agora eu vou brotar, agora eu vou enraizar, agora eu vou ficar aqui. Aí vê o irmão e pimba, dá uma espetada nele. Ele já dá uma curvada para cá. Aí ele dá um passo para trás, vê outro irmão, pimba, outra espetada. Aí ele já começa a ficar torto na igreja. Tem um irmão que fica no meio da pedra. Ele veio para a igreja, recebeu o evangelho, ele se batizou. Então ali ele foi plantado, ele se batizou na igreja. Então o que Deus quer? Queria o próximo passo.
O Espírito Santo. Porque na palavra de Deus fala, quando você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Tudo. Então a dificuldade da rocha, você está plantado no terreno cheio de pedra. Você olha para aquela dificuldade com aquela pedra. Poxa Deus, agora como vou atravessar essa pedra? Eu estou no meio da pedra. Fui semeado no meio de uma pedra. Quem sabe quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na igreja com o coração aquebrantado. E vim parar aqui. Estou na igreja há tanto tempo. E não consigo receber o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa quebrar essa pedra onde eu fui semeado. Existe também o quarto. Eu já falei o que foi semeado na terra rasa, nos espinhos, na pedra. E o quarto que foi plantado numa terra funda. É aquele que chega na igreja e tem fome, tem sede. Aleluia. Ele já chega, ele já entra na igreja, ele já olha as dificuldades, ele já vê aquelas represas de problema chegando. Ele é aquele crente esperto. A represa arrebentou, irmão. Opa, vou passar para cá. Veio os espinhos. Opa, vou para cá. As dificuldades. Opa, vou para cá. Estou vendo pedra, é o Espírito Santo. Vem cá. Começa a quebrar a pedra do meu coração agora. Começa a purificar. Quero te perguntar nessa tarde. Quando você aceitou Jesus, alguém de vocês lembra qual foi a palavra que pregaram? Qual foi a semente que plantaram no seu coração? Pergunta para você. O dia que eu aceitei a Jesus Cristo, qual foi a mensagem? O que foi semeado no meu coração? O que o pregador, naquele momento, ele semeou? Uma mensagem de libertação, cura, milagre. Eu até hoje lembro. Eu não lembro da pregação, não. Fala a verdade, eu não lembro. Eu só lembro que eu estava na igreja e o irmão, foi depois da pregação, ele falou assim, a gente vai louvar um hino e eu estou sentindo de Deus que hoje tem muitas almas que tem sede de Deus. Deus está me falando, se você abrir o seu coração agora você vai sentir Deus. Então naquele momento, eu abri meu coração e falei assim, Deus, enraiza. Planta agora a sua semente no meu coração. Esta é a hora. Eu quero te sentir. Eu ainda não te senti, mas eu quero sentir, Pai. Eu quero te sentir. Eu quero que você enraize dos pés à cabeça. E quando o irmão falou assim, eu não vou pregar para ninguém aceitar Jesus, eu vou simplesmente cantar. Eu simplesmente vou cantar. E quando você cantar, irmão, você começa a escutar a voz de Deus. E eu ali, o irmão começou a cantar. E eu fechei o meu olho, tinha um amigo meu do meu lado, tinha uma menina. Aí eu falei, Deus, agora eu não posso fazer nada, eu vou ficar morrendo de vergonha, eu sou tímido, trouxe a menina para a igreja, eu vou começar a chorar. E fiquei assim. Aí o irmão, não olha para o lado não, é a hora de você falar com Deus. E eu lembro quando eu fechei o meu olho, eu falei assim, Deus, planta agora a sua sementinha, Pai. Planta a sua sementinha. E quando o irmão começou a cantar, eu navegarei no oceano do Espírito. Navega, irmão. Irmãos, eu saí do meu corpo, subi para as alturas, eu comecei a navegar. Eu vi a nuvem branca. Eu vi a nuvem branca, o céu azul atrás. E eu comecei a concentrar. E eu não sentia mais meus pés. E quando eu parei no meu pensar, parei no meu ouvido, eu escutava as línguas estranhas falando. E era tantas, que eu ficava fazendo uma canção. Eu já não escutava mais aquela canção. Eu escutava a canção cantada em línguas. E eu fiquei naquilo, E quando o irmão acabou de louvar, ele falou assim, você que escutou a mensagem de Deus, vem aqui agora. A mensagem foi plantada, vem aqui agora. Glória a Deus. E eu naquele momento eu aceitei Jesus. Mas não foi culpa do pregador, mas a mensagem que eu deixei ser plantada no meu coração foi uma mensagem numa terra rasa, no meio da areia. Ela brotava. Eu entrava na igreja, aquela vontade brotava, começava a enraizar, mas como as raízes não desciam para baixo, vinha logo a onda do mar e levava. Eu saía para o mundo, eu via o mundo era bom. Logo levava toda aquela alegria que eu sentia no coração e comecei a pregar na igreja. Entrei para a igreja, ia com a minha mãe e veio a segunda mensagem, a segunda sementinha. É hora de você se batizar, é hora de você tomar um rumo.
Você tem que saber se você vai ser salvo. Você tem que buscar a sua salvação. E naquilo, irmão, eu tive sede de me batizar. Eu me batizei no ano de 2000. Era em setembro, eu lembro até hoje. Era em setembro. E quando eu me batizei, eu falei assim, agora eu vou. Agora eu vou. Só que, uma vez mais, eu deixei aquela semente ser plantada no meio de pedras. Eu tentava me enraizar dentro da igreja. Eu ia a todos os cultos. Eu tentava falar em línguas. Eu tentava ser batizado. Eu buscava. Mas quando eu via a primeira dificuldade na minha frente, eu desistia. E voltava. E aquilo foi passando. Os tempos foi passando, irmão. E eu fui recebendo aquela mensagem. Deus me dando chamado. Assim como Jesus Cristo falando com os discípulos aqui. Ele explicando sobre as 4 sementes, irmãos. Ele estava explicando sobre as 4 sementes. E eu cheguei a um momento que eu falei, Deus, agora eu vou. E comecei a ir para a igreja, comecei a buscar, veio aqueles espinhos, me espetava de lá, me espetava daqui. E eu fui começando a desistir, eu fui parando, fui nascendo torto, ficando torto, espetado de lá, espetado daqui. E eu cheguei a Deus e falei, Deus, não. Tenho certeza que você não me trouxe aqui para isso. Tenho certeza que eu entrei aqui não para isso, Pai. Para sair daqui, quando chegar lá fora, perder essa vontade, esse desejo de te adorar. Você não me escolheu para isso, Senhor. Eu não aceito isso, eu não aceito ser pequeno, Pai. Pai, eu estou na igreja, Senhor. Você tem um chamado para mim, Deus. Você quer enraizar no meu coração. Você quer enraizar, Senhor. Então, a partir de agora, eu estou sentado no último banco dessa igreja. No último. A partir de agora, eu vou sentar no primeiro banco. Eu vou prestar atenção em todas as pregações. Pai, se eu tenho um chamado, o Senhor vai levantar agora. Porque eu não vim para a França para ser manobra. Eu não vim para ser manobra. Eu não vim para ser ajudante lá atrás. Eu não vim só para ficar lá atrás. Eu vim para te adorar, para estar lá na frente, Senhor. O hino que louvamos, há muitos soldados feridos, irmãos. Quantas e quantas pessoas morreram, amigos meus. Eu tinha um amigo que eu falava tudo com ele, mas eu não tive a oportunidade de pregar para ele. 5 minutos, ele morreu. 5 minutos, irmãos. Eu precisava de 5 minutos para pregar para ele. Hoje eu estaria aqui. Eu fiz a minha parte, eu preguei. Eu tive coragem de chegar nele. Eu tive coragem de plantar a minha semente no coração dele. Cabe a ele saber. Se ele vai plantar aquela mensagem no meio da areia, se ele vai plantar aquela mensagem no meio das pedras, no meio dos espinhos, ou se ele vai enraizar, se ele vai produzir 100 vezes mais. Eu tive a oportunidade, eu não preguei. Irmãos, olha quantas pessoas, quantos soldados feridos precisando de Deus. Quantas pessoas precisando que a gente fale de Deus. Oh, aleluia. Diz a palavra de Deus, um texto mais à frente. Os discípulos, diz assim no versículo 18: vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti e transformei em 5.000? Para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços de pães vocês recolheram? Irmão, você andando um pouquinho para frente no texto, depois da parábola, Jesus Cristo partiu o pão e multiplicou para 5.000 pessoas. Então, quando ele partiu, ele fez aquele milagre para os discípulos. Chegaram os fariseus e Jesus Cristo partiu. Pegou o barco. Quando Jesus Cristo pegou aquele barco, irmão, os discípulos viraram para Jesus Cristo e disseram: Jesus, só trouxemos um pão. E agora? Jesus olha para eles e diz: vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvido e não escutam. O que é isso, irmão? É as escamas no olho, nos olhos. Jesus tinha acabado de fazer um milagre de multiplicar os pães.
Os discípulos chegam com um pão para Jesus.